O ano de 2020 tem sido diferente para todo mundo. Tivemos que aprender um novo jeito de viver com distanciamento social e usando máscaras, né? E uma série de palavras passaram a fazer parte do nosso vocabulário. Coronavírus, Covid, quarentena, isolamento. Se para um adulto é difícil, imagina só para as crianças entenderem isso, né? Tudo que elas estavam acostumadas a fazer, como abraçar, ficar pertinho, visitar os avós, brincar com outras crianças na escola, na praça, no clube, deixou de ser recomendado. E segundo especialistas, as mudanças impostas pela pandemia fizeram algumas crianças regredirem no desenvolvimento. Isso é sério, gente. Criança não pode interagir com outras crianças, não pode se interagir numa escolinha, não pode aí aprender a cair, a levantar, a machucar, né, a correr, a brincar. E isso traz realmente um sério problema, segundo especialistas. Vamos ver. Viver é sinônimo de aprender e desde o nascimento. Alguns animais, já após respirarem pela primeira vez, saem andando e conseguem se alimentar sem ajuda. Enquanto isso, o filhote humano é extremamente dependente. São meses precisando que alguém forneça comida, enquanto aos poucos o bebê vai aprendendo sobre o próprio corpo. Como firmar o pescoço, depois a coluna e, por fim, as pernas. Percebeu como esse iniciozinho de vida é fundamental para nós humanos? E isso não apenas do ponto de vista físico. O cérebro ele é formado principalmente no período da gestação e nos primeiros 2 anos de vida. Nessa fase, a velocidade de formação da conexão das células do cérebro, que são os neurônios, ela é muito acelerada, tá? Então, assim, o cérebro, ele nasce com um número de neurônios, mas essas conexões, elas vão se formando de acordo com os estímulos que essa criança recebe do ambiente, entendeu? Então, assim, para desenvolver o cérebro social, que é toda essa questão da complexidade do cérebro, de interação, de olhar no olho, de entender o outro dentro do contexto dele, da teoria da mente, a gente precisa de experiências diversificadas e que elas vão ser, então, traduzidas nesse cérebro em conexões e vai formar arquitetura básica para poder desenvolver o resto da vida. A Liubiana é neuropediatra e agora, durante o isolamento social provocado pela pandemia, começou a notar mudanças em alguns dos pequenos pacientes. E ela não foi a única. Uma pesquisa realizada na China detectou aumento de dependência das crianças nesse período. O levantamento mostrou que 36% das famílias entrevistadas perceberam dependência excessiva dos filhos. Outros aspectos também foram analisados. 21% das crianças tiveram problemas com sono, 18% com falta de apetite e 13% ficaram mais agitadas depois do isolamento. De qualquer forma, não socializar tem interferido diretamente no desenvolvimento dos pequenos. A criança pequenininha e durante a infância, então ela vai desenvolvendo esse cérebro, ele vai amadurecendo de posterior para anterior e vai amadurecendo então essa área tanto da comunicação, da linguagem e da interação social. Quando a criança hoje está vivenciando uma realidade de pandemia, onde ela fica isolada dentro de casa, ela não pode sair para encontrar com seus amiguinhos, para brincar, ela não pode ir na escola, não pode ir numa praça, não pode abraçar o vovô e a vovó, vai construindo uma outra realidade no cérebro dessa criança muito privada de estímulos sociais. Então, ali a criança, por exemplo, vai ter dificuldade depois de entender que ela pode abraçar as pessoas, que ela pode aproximar de um coleguinha, porque hoje está sendo muito restrito. Então, assim, aproximar do coleguinha é errado, abraçar uma pessoa é errado, tocar é errado, não é? Quando, na verdade, isso tudo faz parte, é necessário para esse amadurecimento saudável do cérebro. Se o desenvolvimento infantil fosse uma pista de corrida, dessas assim de brinquedo, do lado de cá, a gente teria o desenvolvimento comum, sempre em frente, sem nenhum obstáculo. Já do lado de lá, seria o que acontece agora durante a pandemia. Um obstáculo se colocou no meio do caminho, o isolamento social. Como muitas crianças têm uma certa dificuldade de passar por isso, elas acabam dando marcha ré e voltando para o ponto mais seguro da estrada, onde elas se sentem mais confortáveis. Acho que com esse exemplo, mamães e papais entenderam bem. Em setembro, acompanhamos a rotina da família da Marina e com ela meio que aconteceu assim.
tanto o Heitor quanto o Dante, mesmo com 1 ano e 9 meses de diferença, estavam sofrendo com o isolamento. Eles ficaram mais agitados, porque quebrou a rotina, né? O sono também ficou mais... Começaram a acordar mais, né, de madrugada, assim, coisa que o Heitorzinho já dormia, né, a madrugada toda, tranquilinho. Essa agitação aí é comum entre as crianças, a gente sabe. Mas é que em alguns momentos ela ficava extrema e vinha acompanhada de mudanças de comportamento. Cada filho, à própria maneira. Diferente por causa das idades, né? O Heitor, ele estava saindo da fralda e aí ele voltou. E o Dante, ele praticamente parou de comer, porque ele fez 1 aninho no meio da pandemia, né? Ele fez 1 aninho em maio. Então, ele parou de comer e ele ficava só no peito. Então, agora nós estamos iniciando a introdução alimentar dele. Analisa comigo, vai. Você entende tudo sobre o novo coronavírus? Mapeamento de DNA é um assunto que você domina? E como funciona a busca por uma vacina? Se alguns detalhes já são difíceis para um adulto entender, imagina para uma criança. Que fica aquela coisa na imaginação da criança, o que é que significa esse coronavírus, na verdade? Então, assim, para a criança elaborar os sentimentos dela e compreender isso tudo, é muito mais difícil do que para um adulto. Então, ela vai apresentar sintomas desse nível de estresse, desse nível de ansiedade, e esses sintomas, um deles é a questão da regressão no desenvolvimento. Mas assim como eles buscam um brinquedo como se fosse o que há de mais interessante no mundo, é preciso que os pais se esforcem com o mesmo ímpeto para frear a regressão e estimular o progresso. A gente até lançou um manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, orientação para pais, é o que os pais tentem ser o modelo de comportamento que eles querem para a criança, não é? Então, assim, o pai e a mãe, eles têm que ter um controle do seu nível de ansiedade, do seu nível de estresse, para que possa, então, ser o espelho dessa criança para que ela também se sinta segura. A mamãe Marina tá fazendo tudo isso e muito bem. É que ela tem um ingrediente mágico. Imaginação é o que mais a gente tem que ter, né? Então, assim... todas as fita crepes, durex, tudo que ficava guardado, né, dentro de uma gaveta no escritório se tornou brinquedos. Então, assim, a fita isolante foi para o chão para virar pista de carrinho, né? A fita crepe foi para o braço, para as pernas, para virar super-heróis, né? Papel crepom virou capa. E por aí vai, né? Graças a isso, de lá pra cá, a realidade dos irmãos Dante e Heitor é completamente diferente. O mundo também mudou nesse tempo e a flexibilização social passou a permitir o retorno das atividades, inclusive das crianças. Claro que com algumas restrições. Mas o que os médicos dizem sobre esse retorno? A literatura é muito controversa em relação a isso. Alguns trabalhos mostram crianças muito jovens, abaixo de 5 anos, teriam menor chance de adquirir quadros clínicos mais leves e menor chance também de repassar o vírus. Okay? Agora, outros trabalhos mais recentes contestam essa teoria. Então, o que nós temos é uma dúvida, uma controvérsia sobre a capacidade da criança em contrair e também transmitir o vírus. Não existe hoje uma verdade que possa ser dita como absoluta. Oficialmente, a Organização Mundial da Saúde recomenda que crianças menores de 5 anos não usem máscaras. Para aquelas entre 5 e 10 anos, o uso fica a critério dos responsáveis. E acima de 10 anos, se torna obrigatório para todo mundo. Não que as crianças não precisem, é que como talvez elas não usem corretamente, o risco pode acabar se tornando maior que a proteção. Nesse momento onde existe muita dúvida em relação ao papel da criança, tanto em contrair como transmitir a doença, e dúvidas quanto à capacidade dessa criança de manusear bem a sua máscara, disso trazer vantagens para ela, ainda, infelizmente, apesar de todo o cansaço, de todo o estresse, de todos os problemas emocionais das crianças, seria elas ainda evitarem os aglomerados. Então, saírem ao ar livre, mas
saírem em locais com poucas pessoas, não irem à aula, ainda não está na hora de liberar a aula, não fazerem festinhas, principalmente em locais fechados, e sempre, obviamente, com todos aqueles regramentos de higienização das mãos, quando sair manter um distanciamento entre elas, etc. Fomos conhecer duas famílias que têm opiniões diferentes sobre o assunto. Na casa da Tatiana, o distanciamento social continua e todas as atividades da família passaram a ser realizadas dentro de casa e em conjunto. O repórter Garcia Júnior foi conhecer a rotina dessa turma animada. Nós criamos o Brincadeiras em Família. Então a gente teve... Torta na cara. Nós tivemos... Ping-pong. Nós tivemos jogos de tabuleiro muitas vezes. Mas torta na cara da mãe não tinha, que eu vi na foto. Eu que fiz todas as perguntas e sabia a resposta. E isso ajudou até que ponto a suavizar a situação? Muito, porque você trabalha com a saúde mental, né? Essa foi a saída encontrada pela mãe para solucionar uma grande questão. O exercício do vínculo social, ele é importante para cada um de nós. Hoje, grandes empresas, né, elas buscam profissionais que saibam trabalhar em equipe. E se eu estou dentro da minha casa, só eu e o telefone, só eu e a televisão, como que eu aprendo a lidar com o outro? Né? Então a gente tenta trazer por aplicativos digitais, a gente tenta trazer pelos jogos, pessoas que estão do lado de fora. Ele brinca hoje com os primos que moram em Poços de Caldas, né? Ele aqui em casa e os primos lá, ele com a turma dele, ela com a turma, né? Quando eu chego tem 5, 6 pessoas na tela e ela conversando com os meninos, fazendo trabalho, discutindo determinadas coisas. Então isso faz uma grande diferença. Mas precisa de uma rotina. Mas também há quem nade na direção contrária e prefira retomar as atividades presenciais. Nosso amigo Garcia foi conhecer o Diego e a filha dele, a Lara, que é pura agitação. Eu tô sentindo que ela já tá inquieta, ela tá querendo ir pra piscina. Tá querendo ir pra piscina. Durante esse tempo, né, foi da noite pro dia que a pandemia pegou todo mundo, principalmente criança nessa idade não entende, né, que Peraí, como é que é? Eu já gosto de nadar. Ah, é? E você já tá afim de ir lá nadar? E se eu disser pra você, Lara, que a água tá gelada? Eu gosto. Ou seja, ela tá querendo dar um tipo. De qualquer jeito, quer brincar, porque cansou de ficar em casa, né? A Lara concorda. Tava legal brincar lá no seu quarto ou já tava ficando chato, Lara? Tava ficando chato. E aqui, você faz o que aqui, Larinha? Eu faço judô, natação, balé, mini kids. E bagunça, você faz? Não. Por quê? Por que não? O pai já percebeu inúmeras mudanças desde que ela voltou a praticar as atividades externas. No auge da pandemia fica aquela irritabilidade, a criança realmente não entende. Sem lugar em casa, né? Sem lugar em casa. E depois dessa volta, assim, outra criança alegre, né, de ver os seus coleguinhas, de poder interagir com outras pessoas, mesmo seguindo todos os protocolos, né, nesse novo normal. Agora, se você também tem criança em casa, independentemente de concordar ou não com a flexibilização da rotina delas, a dica é uma só: demonstre todo o amor possível. Olhar no olho da criança, então é muito importante, assim, está tão restrito, em casa, vários momentos, desliga de tudo, olhe no olho da criança, olhe no olho do seu filho, abrace mais vezes, né? Brinque bastante com essa criança. Ah, mas eu não estou tendo tempo de brincar porque eu estou em home office, Então, assim, coloque a criança, você vai fazer uma comida, coloque a criança ali do lado, em vez de deixar a criança longe fazendo outra atividade. Vai colocar roupa no varal, coloca a criança de forma divertida para colocar roupa no varal com você. Olha para ela, canta uma música, vai dançar junto durante uma atividade do dia a dia. Então, assim, a gente tem que tornar o ambiente dentro de casa mais prazeroso, para deixar mais leve para essa criança. Em outras palavras, o importante é fazer o possível para que as nossas crianças saiam dessas sem grandes problemas no desenvolvimento social e emocional, para que os desafios da pandemia sirvam para deixá-las mais fortes.